Olá, meu amigo curioso. Você sabe do que as pessoas mais morrem no mundo de hoje? Muitas mortes hoje em dia são causadas pelo fumo e pelo uso de drogas ilícitas. Estatísticas apontam as doenças cardiovasculares como as principais causadoras de morte. Confira agora as 10 principais causas de morte no mundo de hoje. 10. Nascimento prematuro. Se a mulher começar a ter contrações regulares que façam seu colo do útero se dilatar ou ficar mais fino, e ainda não tiver completado as 37 semanas de gestação, trata-se de uma ameaça de parto prematuro. Sempre que o bebê nasce com menos de 37 semanas de gestação, ele é chamado de prematuro. Essa ameaça é a principal causa de morte em recém-nascidos. 9. Acidentes de trânsito. Cerca de 3.500 pessoas morrem por dia vítimas de acidentes de trânsito no mundo. Eles também são a principal causa de morte entre os jovens de hoje em dia. 8. Diabetes. Diabetes mellitus é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue, hiperglicemia. Pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina, que é produzido no pâncreas pelas chamadas células beta. A função principal da insulina é promover a entrada de glicose para as células do organismo, de forma que ela possa ser aproveitada para as diversas atividades celulares. A falta da insulina ou um defeito na sua ação resulta, portanto, em um acúmulo de glicose no sangue, o que chamamos de hiperglicemia. Essa é uma das doenças crônicas que mais matam no mundo. 7. Câncer de pulmão. O câncer de pulmão é um tumor caracterizado pela quebra dos mecanismos de defesa naturais do pulmão, a partir de estímulos carcinogênicos ao longo dos anos, levando ao crescimento desorganizado de células malignas. Este tumor maligno pode pegar desde a traqueia até a periferia do pulmão. O câncer de pulmão é uma doença degenerativa que causa um grande número de mortes todos os anos. É também uma das principais causas de morte entre as neoplasias no Brasil. Foram registrados 18 mil novos casos em 2012, sendo a principal causa de morte por câncer entre homens e a segunda causa entre as mulheres. (6) AIDS. AIDS é uma doença que ataca o sistema imunológico devido à destruição dos glóbulos brancos, linfócitos TCD4+. A AIDS é considerada um dos maiores problemas da atualidade, pelo seu caráter pandêmico. Ataca ao mesmo tempo muitas pessoas em uma mesma região, e sua gravidade. A infecção da AIDS se dá pelo vírus HIV, vírus que ataca as células do sistema imunológico, destruindo os glóbulos brancos. A falta desses linfócitos diminui a capacidade do organismo de se defender de doenças oportunistas, causadas por micro-organismos que normalmente não são capazes de desencadear males em pessoas com sistema imune normal. Ela é considerada a 6ª maior causa de morte no mundo. 5. Diarreia. A diarreia é uma doença muito comum que consiste na evacuação de fezes líquidas, de forma frequente e sem controle. Ela pode ser tanto aguda quanto crônica, dependendo do tempo de duração dos sintomas. Diarreia por mais de 5 dias pode levar à morte por desidratação. Cerca de 2.000 crianças morrem por dia de diarreia no mundo. (4) DPOC. A doença pulmonar obstrutiva crônica está intimamente ligada ao tabagismo, que pode se agravar sem o tratamento adequado, comprometendo significativamente a qualidade de vida. Essa doença é comum em fumantes com mais de 60 anos, e por isso as pessoas acham que a DPOC é uma doença de pessoas idosas, e por essa causa não se preocupam com ela. Na verdade, a doença atinge principalmente pessoas com mais de 40 anos, podendo inclusive ser identificada em pessoas mais jovens. Segundo a Organização Mundial da Saúde,
a DPOC será a terceira principal causa de morte em 2020. Pneumonia. Pneumonia é uma infecção que se instala nos pulmões, órgão duplo localizado um de cada lado da caixa torácica. Pode acometer a região dos alvéolos pulmonares, onde desembocam as ramificações terminais dos brônquios, e às vezes os interstícios, espaço entre um alvéolo e outro. Basicamente, pneumonias são provocadas pela penetração de um agente infeccioso ou irritante, bactérias, vírus, fungos e por reações alérgicas, no espaço alveolar, onde ocorre a troca gasosa. Esse local deve estar sempre muito limpo, livre de substâncias que possam impedir o contato do ar com o sangue. É uma doença grave, principalmente para crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. 2. Infarto. Um ataque cardíaco ocorre quando o fluxo de sangue que leva ao miocárdio, músculo cardíaco, é bloqueado por um tempo prolongado, de modo que parte do músculo cardíaco seja danificado ou morra. Os médicos chamam isso de infarto do miocárdio. Também chamado de infarto agudo do miocárdio ou ataque cardíaco, o infarto pode ser fatal. Com tratamento adequado, é possível evitar danos significativos no músculo cardíaco, e isso é primordial para que o paciente possa viver muitos anos sentindo-se bem. Por isso, é crucial chamar a emergência ou correr para o hospital nos primeiros sinais do problema. O infarto de miocárdio ocupa a segunda posição entre as maiores causas de morte no mundo. Cardiopatia isquêmica. A cardiopatia isquêmica ou doença arterial coronariana é um termo usado para definir estreitamentos das artérias coronárias, que levam sangue rico em oxigênio para o coração. O estreitamento das artérias coronárias é causado por aterosclerose, que é o processo de envelhecimento das artérias, onde com o passar do tempo vai havendo a formação de placas de ateroma, gordura, no seu interior. Com estas placas, o vaso vai reduzindo seu diâmetro interno, ocasionando dificuldade para a passagem de sangue e causando a redução do fluxo de sangue ao coração, isquemia. A cardiopatia isquêmica é uma doença silenciosa. Em quase metade dos casos, a primeira manifestação da doença é a morte súbita ou o infarto agudo do miocárdio. Por esta razão, são importantes os check-ups e exames preventivos para que a doença seja detectada e tratada antes de causar danos irreversíveis. A cardiopatia isquêmica é a principal causa de morte no mundo de hoje. E aí, meu amigo curioso, gostou do vídeo? Se você gostou, já não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal.